convidada de hoje, a Esther, tem muita história de vida para contar, tem a sua experiência para dividir aqui com a gente. Acredito que nós vamos passar bons momentos agora com ela, aprendendo um pouco sobre a contação de histórias e o que ela fez na vida dela. Deixa eu tentar chamar aqui a Esther, já tá aqui, que delícia! Bom dia, Esther! Bom dia, gente! Bom dia, Samira! Bom dia! Esther, muito bom de ter aqui com a gente. Já vou começar, te agradecendo por ter aceitado esse convite, aceitado o desafio em plena segunda de manhã, né? Às vezes daquela preguicinha, mas falar do que a gente ama faz a gente acordar com vigor da cama, não faz, Esther? Sem dúvida, mais um bom dia, cheio de energia boa, né? Cheio de fantasia, já que nós vamos falar das histórias. E eu acho que é isso, na verdade, começando a semana de trabalho, segunda-feira, que é aquele dia que muita gente tem aquela síndrome do domingo de noite, porque está chegando a segunda, mas com o teu convite para a gente estar conversando sobre tantas coisas legais, coisas boas, coisas prazerosas, me senti muito motivada, acordei mais cedo, bem animada, e é muito bom estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Ai, que delícia, Esther, eu te agradeço. Vamos começar falando um pouquinho de você. Assim, eu conheci um pouco do teu trabalho, um pouco da Esther pessoa, mas o pessoal que está aqui assistindo, todas essas pessoas que estão agora e quem vai assistir depois, né? A gente sabe que a internet fica salvo, então muitas pessoas assistem depois. Conta um pouquinho pra gente de onde você é, o que você faz, né? Qual que é a tua experiência? Muito bem. Então, eu sou uma professora há mais de 30 anos já na área da educação. A minha formação é em História. Trabalhei durante 27 anos em escolas particulares, né, da rede privada. Eu sou aqui de Caxias do Sul, moro aqui em Caxias do Sul. E na rede privada e na rede pública municipal aqui de Caxias também há 29 anos, faço parte da rede municipal. Então, do meu início, né, na área da educação como professora até hoje, já passaram um pouquinho dos 30 anos aí. Atualmente eu estou apenas na escola, apenas no sentido de que a professor, né, trabalha muitas horas, às vezes agrega 2, 3 escolas concomitantemente. Hoje eu estou num momento mais tranquilo, apenas na rede municipal. E dentro da rede municipal também eu trabalhei em vários setores da educação, né? Como coordenação pedagógica, assessoria pedagógica, vice-diretora da escola onde eu atuo até hoje. E também tenho o prazer de ser a professora da biblioteca nesse momento da minha vida profissional. E dentro do meu trabalho na biblioteca, tem todo esse aspecto, né, de incentivo e mediação de leitura, na medida do possível, a gente, né, faz isso, principalmente, a gente atende todas as turmas da escola, com empréstimo de livros, com projetos de incentivo à leitura, de autor na escola, aquilo que é possível dentro de cada período, dentro de cada ano, né, mas principalmente as turmas da pré-escola. Até o 3º ano, eles vão semanalmente, não agora, no período de pandemia, que, né, a gente teve um ano bem atípico, em 2020, aqui na rede municipal de Caxias não teve aula presencial a partir do dia 19 de março e ainda não retomamos com os alunos, apenas retomamos os trabalhos com os professores, né? Mas sistematicamente e dentro da normalidade, eles têm um horário semanal na biblioteca. Eles saem da sua sala de aula para ir à biblioteca e a gente tem aquilo que a gente chama de hora do conto. Então ali eu faço para essas turmas, né? No turno da tarde sou eu, a prof da biblioteca, no turno da manhã tem outra professora, minha colega, e a gente então tem também essa tarefa de contar as histórias, fazer as narrativas das histórias, apresentar os livros, né? Dá um pausezinho agora Sim. para a gente dar uma interagida. Gente, vocês viram que a Esther falou que ela é aqui de Caxias do Sul, e quem me segue aqui há mais tempo sabe que eu também sou de Caxias do Sul, mas nós não nos conhecíamos, tá bom? A Jaque, que trabalha aqui na minha equipe, que muita gente conhece, porque recebe os recadinhos dela, ela que tinha conhecimento, enfim, da Esther, já eram amigas,
e a gente acabou fazendo o link desta forma aí para nossa live de hoje. Eu acho legal citar aqui, Esther, que tu tens muita experiência, né? Tu já trabalhou como professora, já deu aula em sala de aula, já foi diretora, já foi na gestão escolar, tem trabalhado na biblioteca já há muitos anos e sabe bem a importância da leitura, não só da leitura, mas também do professor, da hora do conto, que é o que tu parou agora, nesse momento aí da tua história. Conta pra gente o que aconteceu na tua vida no ano passado, nesse período de pandemia. Porque eu acho que o que aconteceu contigo pode ter acontecido com diversas outras professoras. Então, o teu exemplo pode também agregar aí para as outras professoras. Conta para nós. Então, aí chegou o ano da pandemia e a gente estava mais ou menos, até então, tudo organizada naquele, digamos assim, acomodados, né? E a pandemia veio para nos desacomodar, inclusive dentro da nossa questão de trabalho, muito, né? Nós professores tivemos que aprender a lidar com coisas que a gente realmente não tinha ainda tido uma necessidade tão urgente e nos fez aprender muita coisa. E eu, além de professora, né, sou mãe, esposa, todas aquelas outras funções e sou, que me dá muita alegria, vovó de um neto, que é o Nicolas, e que desde que ele nasceu, ele ficava muito assim comigo nos finais de semana e, enfim, a gente tem uma convivência bastante cotidiana, a gente se via bastante antes da pandemia. E eu sempre, desde que ele nasceu, eu comecei a contar histórias. E comecei como... A gente sempre começa, na verdade, por aquilo que também nos marcou na nossa infância, por aquilo que foi também o nosso início, a nossa introdução no mundo, né, da literatura, da leitura, enfim. E eu comecei pelas fábulas. E ele adora. E aí chegou a pandemia, meu Deus, agora ele não vem mais na minha casa, o que eu vou fazer? Aí minha nora disse assim, grava vídeos e manda os vídeos de tu contando a história, né, vovó? Ah, legal, legal. Aí, com a ajuda do meu marido, a gente começou a fazer uns videozinhos, assim, muito despretensiosos, caseiros, porque era para mandar para o Nicolas, mas aí, por que não enviar, né? Veio a pergunta, por que não enviar esses vídeos também para os alunos da escola, né? Que nesse momento, naquelas primeiras semanas da pandemia, na nossa rede, eles ficaram em casa. Até a gente reestruturar todo o atendimento, ficou ali umas semanas que eles não recebiam nada ainda de tarefas, ainda não tinha os estudos, né, que a gente chamou aqui em Caxias de estudos monitorados, que seriam esses estudos em casa, que depois eles foram recebendo. Então eu, antecipadamente, já comecei a enviar para a escola, e a diretora postava nas redes sociais da escola, depois foram criados grupos de WhatsApp por turma, então semanalmente eram postados os vídeos das minhas narrativas de história ou das minhas contações de história. Só que com o processo ganhou uma dimensão que nem eu não esperava, e eu comecei a receber muito incentivo de pessoas que eu nem imaginava, que nem eram da área de educação, que nem sabiam que eu fazia essa atividade na escola, nesse momento, né, de contar as histórias, narrar as histórias. E aí pessoas de diferentes lugares, inclusive amigos que moram fora do Brasil, começaram a ver minhas histórias. Bah, mas tu tem que criar um canal, faz isso, faz aquilo. E eu comecei a me sentir estimulada e acabei, sim, criando um canal no YouTube que, nesse momento, assim, resgatando esse processo, eu achei que eu iniciei muito mais estimulada pela contação para o meu neto, então eu adotei o nome, né, de Vovó Esther em A Hora do Conto. Que durante, então, todo o ano passado, mesmo as histórias que eu já tinha gravado de uma forma muito caseirinha, muito despretensiosa, depois eu fui colocando todas elas no canal e com o tempo eu fui tentando dar também um ar mais lúdico, né, para um painel com um pouco de cenário, com alguns objetos, né, na cena, dependendo mas assim, tudo muito caseirinho, com a ajuda do meu marido, né, e depois uma amiga também me deu um apoio ali por uns meses. E aí veio o período de férias, eu dei uma paradinha nas contações, mas agora as pessoas estão me chamando, como a Jaque e a Samira me chamaram hoje para falar do tema. Recebi ontem um convite também de uma outra amiga que mora em outra cidade
e que atende institutos e, enfim, casas de passagem, então me convidando para participar de um projeto de contação de história também, através de online, né, ou pelo Zoom, ou mandando os vídeos para esse público também que está carente também de alguma coisa, porque a gente vem num período que as crianças e os adolescentes foram muito afetados emocionalmente, sabe? Então levar uma história, levar uma fantasia, levar o lúdico, ainda está sendo muito necessário, e talvez mais necessário do que no início do ano passado, quando foi tudo novidade, porque agora o período se estendeu muito. E isso está afetando o emocional, né? Nós agora aqui, por exemplo, tinham reiniciado as aulas no sistema privado, hoje já as escolas suspenderam em função dos índices que aumentaram, né, das questões da Covid e tudo mais. Então, isso impacta muito a vida das crianças e dos adolescentes. Eu tenho uma filha pequena, quem me segue aqui sabe, né, tem 8 anos, já tinha iniciado as aulas, agora já vai parar de novo. E a gente vê essa realidade acontecendo, né? E eu acho legal, assim, falar um pouco, assim, até frisar da tua história, porque eu acho que é a história de muitas professoras que nunca tinham utilizado, talvez, a internet, ou até mesmo os meios, assim, né, de comunicação em massa que a gente utiliza hoje, porque a gente estava mais acomodada na nossa sala de aula, fazendo o nosso trabalhinho de sempre, que fomos preparadas para isso, com a pedagogia. E a pandemia, ela realmente deu uma sacudida em todos nós, né? Em todos nós. Para a gente realmente ressignificar a vida, ressignificar os valores e mudar a forma como conversamos, como aprendemos. A minha mãe mesmo e eu, agora a gente só se conversa em chamada de vídeo. Não existe mais ligar no telefone, mas por que tá me ligando no telefone e não me liga em vídeo? Porque virou comum, como a gente não podia mais se ver, só se via no vídeo, começa a ligar no vídeo. E eu acho que tu aproveitou uma oportunidade, não para virar uma blogueira, para virar uma youtuber, não com esta pretensão, mas com a pretensão de levar a fantasia, levar o conto, levar as histórias para a vida do teu neto, que se estendeu aí para a vida de todas as crianças do nosso Brasil, o que quiserem, né? Porque quando tá na internet, tá ali. Tá ali e todo mundo pode ter acesso, basta 1, 2 cliques, já consegue ter acesso. Tu aproveitaste uma oportunidade para abrir uma porta para muita gente. Agora, vamos falar sobre isso, Esther. A contação de história é importante na infância? Quais são os benefícios dela para a criança, dessa fantasia? Conta aí para a gente um pouco da tua experiência. Assim, ao longo da minha vida profissional, mesmo eu não tendo a formação específica em pedagogia, eu pude, graças a Deus, aprender muito com colegas super dedicadas e estudiosas, porque a gente sempre trabalhou muito com o coletivo, né, de professores, e também sempre estudei muito, sabe? Sempre tive muita curiosidade, sempre me movi por essa questão de estar sempre buscando, né, buscando mais conhecimento. E, obviamente, que seja na pré-escola, que eu acho que tem que iniciar, que nem eu disse, eu comecei com o Nicolas, eu sou uma vovó, eu digo para as minhas amigas, eu sou uma vovó que eu me acho uma vovó um pouco diferente, porque ser uma vovó que é professora e que tem muito presente essas questões da pedagogia, eu não consigo ser aquela vovó assim, eu sou a vovó, então agora é só o amor e o restante fica para os outros fazerem, porque agora... Não, me vem o tempo todo, né, os estudos na cabeça e eu começo a observar e fazer as relações e procuro fazer as interações ali. Me preocupo com o processo, sabe, de formação e de educação com ele, claro, sem perder o encantamento de ser vovó, né? E eu percebo o quanto ajuda... não só para o Nicolas, mas dentro das escolas, o quanto é importante esse momento da contação de história, principalmente, né, começando cedo, dentro da escola, na pré-escola, mas na casa das pessoas, eu acho que tem que começar desde que eles estão lá sendo gestados, né, porque trabalhar com a fantasia, eu sempre digo, com a imaginação e com o mundo da fantasia, é estimular a criança em todos os seus aspectos do desenvolvimento.
Tá? Tem aquelas idades específicas que eles precisam ser estimulados para poder ampliar sua visão de mundo, seus horizontes, poder interagir com tudo isso e poder crescer, poder evoluir, poder ir construindo os seus conceitos sobre aquilo que tem no seu entorno, né? Que na pré-escola a gente já diz que está estimulando com a contação de história a questão do letramento e que depois, né, quando entra, no nosso caso aqui, a alfabetização de uma forma mais incisiva, né? Seria do primeiro ano, mas a gente sabe que na pré-escola tem todo o período que se chama de letramento, de preparação, que é para colocar em contato a criança, né, preparar ela assim para aquele momento depois onde ela realmente vai ter que dar conta da leitura e da escrita. E a contação de histórias vem junto com isso de uma maneira a contribuir fortemente, né? Não só com o desenvolvimento saudável da criança, da forma emocional, porque através de uma história eu posso trabalhar várias questões emocionais da criança, desde os medos, né? O medo ou a coragem, todos os opostos, né? Todos os extremos, enfim. Então eu posso aproveitar. Sem esquecer, eu acho importante, né? Porque quem trabalha especificamente, né, estudando e se aprofundando nessa questão da contação de história, chama muito a atenção que o momento da contação de história tem que ser um momento lúdico, prazeroso, não é aquele momento do pedagogismo, né? Porque isso tem que acontecer naturalmente, nas entrelinhas. Então, o momento da contação é um momento lúdico, de puro prazer e encantamento, mas a gente sabe que nas entrelinhas a gente está propiciando e trabalhando muitos aspectos do processo de crescimento, de evolução, de aprendizagem da criança. Então eu não vejo... Uma Nossa, criatividade, né? Eu adoro falar disso porque a música tem tudo a ver, né? Então, com assim, eu certeza. acredito muito que a história ajuda a viajar sem sair do lugar, que é tão Sim, importante. E às sim. vezes a gente coloca uma história dentro do nosso planejamento para matar um tempo, né? Ah, eu preciso ler essa historinha. E daí agrega só dessa forma, mas ela tem muitos objetivos para desenvolver no aluno, né? No Com crescimento e no certeza. desenvolvimento do aluno. Agora, fala assim para mim, tu já usou alguma coisa com música, Esther? Teve algum resultado diferente aí unindo a música na contação de história? O que eu percebo? Inclusive nos vídeos me chamou a atenção isso. Nos vídeos os mais acessados, normalmente, né, não que isso seja a regra geral, mas normalmente, quando tem uma música, uma cançãozinha, ela envolve mais. Ela faz com que, se está presencialmente, isso é fato. Eu gosto de cantar, eu gosto desde criança, eu gosto de ler, eu gosto de cantar, então eu acho que isso também é uma grande vantagem, né, do estímulo da contação de história, também ajuda a formar crianças leitoras, e uma criança leitora, ela vai ter menos dificuldade na escrita, na leitura de mundo, na leitura da decodificação mesmo, né, então é um monte de vantagens, né, e eu acho que conseguir formar leitores hoje é uma tarefa difícil, a gente sabe, porque a gente concorre com uma série de outros estímulos muito mais facilitadores, que precisam de muito menos envolvimento. Se a gente falar disso, as próprias redes sociais, né? Com tantos estímulos, né? E com tanta facilidade que as crianças têm hoje, no geral, de estar acessando. Ainda não é uma coisa muito democratizada, mas a gente sabe que, no geral, elas têm um certo acesso, né? Então, mas a música, voltando, porque senão eu falo e vou me empolgando e vou para várias frentes. Adoro falar de todos os aspectos, né, do processo de educação, mas focando na questão da música, eu acho muito interessante. E eu gosto, então, que se a história tem, já traz consigo, ou se eu lembro de fazer algum link com alguma cançãozinha, alguma música, eu gosto de que eles cantem junto. Então, propicia também essa interação, né? Essa interação, eles conseguem vivenciar, e eles adoram cantar, né? A criança adora a música, eu vejo, assim, o quanto eles saem felizes quando tem também essa questão da música junto, sabe? Na história e mais... Nossa, é um casamento perfeito, eu acho, sabe? Eles interagem bem mais. Muito, E como a gente muito. disse, a música traz esse lúdico, essa imaginação, essa criatividade que a história também traz. Então, realmente, música e história tem tudo a ver, né? E eu amo falar disso, e até quem vai assistir a gente aqui no canal hoje à noite, 7h07, teremos outra live que eu vou falar sobre contação de história e música, especificamente, dando 5 dicas para você conseguir inserir
música na contação de história. Não só cantando. Cantando é uma das formas, que é o que a gente mais conhece, né? Tentar vincular uma canção com o conteúdo da história, mas também tem outras formas. E a gente vai trabalhar essas outras formas hoje à noite. Esther, eu pedi para te separar uma história. Vai separando ela ali, que eu só vou ler os comentários das profs aqui, que um monte de gente mandou muitas coisas. E daí depois a gente já vai para a parte prática, né? Que a gente bolou para hoje. Coloca o nome do canal, a Lê perguntando. Eu coloquei aqui embaixo, só que eu escrevi a última letra errada. Vovó Esther em A Hora do Conto. Isso, né? É o nome do canal do YouTube, é o nome do Instagram dela. Corram lá no YouTube dela, porque tem bastante vídeo, tem bastante material e de forma clara, né? Simples. Eu costumo dizer aqui no canal, e eu falei ontem para a Esther também, que muitas professoras nesse período aí de pandemia resolveram entrar para a internet, mas acabaram se fantasiando demais, criando coisas demais, e às vezes o simples, que a história é o que importa, que a música que é o que importa, acaba agregando, acaba puxando essa criança muito mais do que um monte de chapéu e adereço que a gente usa. Né, Esther? Não sei se tu concorda comigo. Até, se tu me permite falar mais um pouquinho, aquela que gosta de falar um monte. Com certeza. O ano passado, né, em função de tudo isso, eu acabei também fazendo alguns cursos online específicos sobre literatura infantil e contação de história. E uma coisa realmente que todos colocam, né, nessas formações que a gente fez, é de cuidar para não ser exagerada essa questão toda de, às vezes, cenário demais, roupa muito chamativa, ou eu tenho que me cuidar um pouco nos trejeitos e, às vezes, nas vozes, sabe? Porque eu me empolgo e, às vezes, faço umas vozes assustadoras e, dependendo da criança que vai assistir, tem que cuidar. Então, essas coisas técnicas, né, eu considero bem importantes. E eu sempre pensei assim, eu quero parecer a professora que está trabalhando de casa e a vovó que está na sala contando a história para as crianças, sabe? Então, porque senão, se tu coloca muita coisa de adereço, de cenário, ganha uma dimensão maior do que a própria história. E eu não tenho pretensão de que ganhe mais visibilidade do que a própria história. O meu objetivo é levar a história, a contação, a narração da história para as crianças, né? Ou para aquelas mães que querem usar essas histórias, né, como um momento... E é muito interessante, porque as crianças pequenas... Eu tenho uma sobrinha também, que tem 3 aninhos, e ela adora a história do Chapeuzinho Vermelho. Então, ela ficava repetindo... A criança até 2, 3, 4 anos, elas querem de novo, mamãe de novo. A mesma história o tempo todo, né? Então, por quê? Porque a história é o principal, né? Não é a visualização. Eu acho que estímulos visuais, elas já têm... Um monte, né? Demais. Acho que demais. Então, que o vídeo também seja um canal de realmente estimular para o interesse pelo livro e pela leitura e que estimule a fantasia a partir da história. Acho importante isso que tu trouxe. E assim, tu falaste algo bem importante, que tu quis ser a professora ou quis ser a vovó. Então, se tu estivesse em casa com teu neto, se tu estivesse na escola, na biblioteca, na hora do conto, será que tu ia vestir aquele chapelão e aquela roupa e aquilo isso, aquilo... Então, às vezes, como a gente está distante do aluno, parece que eu preciso ter um mega para ele conseguir prestar atenção em mim. E não precisa nada, porque a história em si já vai fazer isso, né? E se a história não está fazendo, é porque tem alguma coisa errada com isso, com a forma como eu estou passando a história e não necessariamente com os adereços que eu uso, né? Então, isso é bem importante. Tá, tem outra prof perguntando aqui. Gente, na educação infantil, deixamos ou não sermos chamadas de tias? A prof Patrícia. Patrícia, Samira, vou te dar uma opinião pessoal, depois a Esther dá dela, tá? Claro, não tem muito a ver aqui com o nosso tema, né? Mas como a Esther é vovó Esther, aí o canal dela, ela vai poder falar também com propriedade. Samira, nunca gostei, porque a gente não é tia de nenhum aluno, né? Existia um tempo atrás que as professoras que cuidavam da educação infantil não eram professoras formadas. Então, era a tia que cuidava, porque era só cuidadora, realmente, e não educadora. Estava lá para trocar fralda, para dar de comer, para botar dormir, e era isso que fazia, né? Então, eu acredito que nós somos professoras e que a gente pode ser chamadas como tal. No caso da Esther, ela tem uma história com o neto, que foi o que motivou ela a abrir o canal. Tu pode falar melhor agora, Esther, mas eu acho que esse é o teu motivo de ser vovó Esther e não prof. Esther, né?
Sim. Realmente coloquei o nome do canal Popoicé na Hora do Conto, uma prof que é muito minha amiga até e que foi uma das grandes incentivadoras assim lá no início, sabe? Do ano passado, e ela disse, pá, mas eu só ainda tô pensando nesse nome que tu deu de vovó, porque não a prof, né? Mas realmente eu tava assim, imbuída daquele sentimento de contação para o meu neto, para as crianças menores do que os meus alunos, sabe? Também, né? E que é um papel que eu vou carregar para o resto da minha vida, né? Eu sempre vou ter o meu neto para me chamar de vovó, né? E daqui a pouco eu pensei, eu quero continuar mesmo como vovó contando histórias, mesmo quando eu não esteja mais trabalhando como prof dentro da escola. Né? Então pensei um pouco nesse sentido. Mas concordo com o que a Samira falou em relação, eu também pessoalmente nunca fui adepta dos professores que têm como ser professor como profissão, que estão trabalhando, que é o seu trabalho, serem chamados de tia, mesmo na educação infantil. Né? E eu tenho uma formação um pouco não, muito freiriana, e eu lembro que o próprio Paulo Freire dizia, né, que ser tia é uma outra relação, né, do ser professor. Então, eu penso que a gente se valoriza também muito quando a gente se coloca como a professora, não por ser um patamar maior, não. Aquela que está ali para mediar a aprendizagem, para colaborar com o desenvolvimento, né? Para mediar o conhecimento, para construir junto com a criança. Então, eu acho que tia é uma outra relação, né? Tia a gente é num outro espaço, né? Como eu que sou vovó num outro espaço, né? Mas lá dentro da escola eu vou continuar sendo a professora Esther, a prof da biblioteca, a prof que conta histórias. É isso aí. Pessoal dizendo aqui, a Rosemary, contação de história com intuito lúdico e prazer, totalmente, né? Patrícia perguntando, tem no YouTube também? Sim, esse link dela aqui, vovó Esther, em A Hora do Conto, isso, né? Em A Hora do Conto. O canal dela no YouTube. Sim, no YouTube. Criança aprende cantando, vivendo e viajando, total! Ficará gravada sim, com certeza, tá, Patrícia? Vocês podem assistir e reassistir. Maravilha, palavras, pena que eu vou precisar sair, mas vejo depois, com certeza, Cleide, depois ela vai estar salva. Muito bom assistir vocês, estou amando. Bom dia, contente em conseguir acessar, estou escondidinha na sala. Vou passar a seguir a página da vovó Esther, tá? Não é Stephanie, Regina, é Esther. Pode seguir sim, tem muitas histórias lá, gente, muita opção pra gente. Excelente fala. O que eu faço quando trava, igual agora? Eu não sei, deve ser a sua internet. Para nós não travou nada aqui, tá? Não. Mas depois vai ficar gravada, tu assiste de novo. Uma contação de história com a parceria da música desenvolve cada vez mais a imaginação da criança e faz ela absorver mais conhecimento. A Andréia falando aqui, total. A Esther vai dar uma palhinha agora de uma história com música e hoje de noite, para quem gosta disso, eu vou fazer uma outra live falando de música e contação de história com 5 dicas para inserir a música dentro da história. E vocês não podem perder, vocês têm que vir. Nos enviem vídeos com musiquinhas para a Hora do Conto. Tem algumas aqui no canal, tá, gente? Só tem que ir procurando aí. Obrigada, vou anotar o nome correto. Tem um livro, professora Cintia não. A Rosemary dizendo aqui. Concordo plenamente com você, Samira. Também não gosto de ser chamada de tia e sim professora. Se é essa a nossa formação, né, meninas? Como a Esther disse, a gente se valoriza também quando dá a nomenclatura certa, né? Mãe é mãe, pai é pai, tia é tia, professor é professor. Eu digo na minha primeira reunião que elas virem meu nome às crianças que não existe faculdade de tia. É verdade. Não existe. Uma vovó sempre existirá. E benditos sejam as vovós, viu? Que eu amo a minha avó a vida toda. Quando estagiava em uma EMEI, era lindo ouvir os meus pequeninos me chamando de Pof. Já estou seguindo, o pessoal já está seguindo aí o teu canal. Ah, que bom. Esther, vamos de história, então? Vamos lá. Eu pensei, quando a Samira me desafiou a contar assim ao vivo, né? eu pensei em alguma que trouxesse alguma musiquinha, né? E também que não fosse uma história tão extensa para a gente poder contar aqui. E como eu digo, meu grande inspirador, assim, né? Que me
sempre que vem na minha casa ou que fala comigo, ele vai atrás dos livros e já a vovó conta essa hoje. Eu escolhi para hoje uma das fábulas, né? Dos Três Porquinhos, que é uma das histórias preferidas do Nicolas desde que ele era pequenininho. Ele nem sabia falar ainda, eu já contava para ele, e depois ele me fazia repetir, e por um tempo foi só essa que ele quis, depois eu fui introduzindo outras, né? Então, vamos lá? Todo mundo pronto para uma contação? Vamos lá, então. Todo mundo pronto aqui. E 1, 2, 3. Era uma vez 3 porquinhos que viviam com sua mamãe lá longe, perto da floresta. E um dia, a mamãe, porquinha, chamou os 3 porquinhos e disse: seus filhinhos, meus filhos, está na hora de vocês irem morar sozinhos. Vocês vão arrumar as suas coisinhas, vocês já estão crescidos e está na hora de sair da casa da mamãe. Então, vocês vão procurar um lugar para vocês morarem. E lá foram os 3 porquinhos com suas trouxinhas procurar um lugar para construir suas casas. Os porquinhos tinham umas diferenças entre si, eles não eram assim todos muito afoitos a trabalhar, muito dispostos. E eles gostavam mesmo eram de se divertir, de cantar, de dançar, de ficar numa boa. E o primeiro porquinho, bem nesse estilo preguiçosinho, viu um monte de feno numa carroça e chegou para o dono da carroça, que estava conduzindo, e perguntou: bom dia, senhor! O senhor pode me dar um pouco desse feno? Mas para que você quer feno, porquinho? Eu quero para construir a minha casinha. E o porquinho pensou: essa casinha vai ser bem rápido de fazer e depois vai sobrar um tempão para eu cantar e dançar e brincar. E o senhor deu o feno e ele construiu a casinha de palha. Só que quando eles foram sair de casa, a mamãe deles tinha avisado: cuidado, porque por aí tem um lobo que adora papar porquinhos, então tomem cuidado com o lobo. E o porquinho nem lembrou do lobo, fez rapidinho essa casa de palha e sobrou tempo para cantar, brincar e ficar numa boa. O segundo porquinho foi andando e encontrou um monte de tábuas, madeira, e pediu se podia pegar aquelas madeiras para fazer sua casinha. Conseguiu as madeiras, construiu essa casinha de madeira e também ficou feliz porque tinha sido um trabalho rápido e sobrou bastante tempo para ele brincar, cantar, passear. E assim ficaram ali e olhavam para o irmão deles, que decidiu fazer uma casa bem forte porque tinha lembrado do que a mãe tinha dito. Tinha que ser algo que protegesse do lobo quando o lobo resolvesse chegar lá perto. E assim ele lá trabalhando e os porquinhos cantando. E cantavam para ele: quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, parararará. E riam do irmãozinho porquinho que estava lá no pesado, carregando tijolo, botando argamassa, enquanto eles estavam lá cantando e brincando e dançando. Eis que quando as casas todas estavam prontas, quem apareceu? Quem veio lá? O lobo, que chegou de mansinho. E quando os porquinhos enxergaram o lobo, cada um correu depressa para dentro da sua casinha. E o lobo chegou primeiro na casa de palha. Chegou na porta, pum, 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 bateu na porta. Porquinho, porquinho, deixe-me entrar, senão eu vou soprar e vou bufar, e a casa vou derrubar. E o porquinho lá dentro, tremendo de medo, disse: vai embora, seu lobo bobo, aqui você não entra não. Pois então eu vou soprar e vou bufar e a casa derrubar. E lá foi o lobo, inflou-se todinho e soprou, e aquela casa fraquinha de palha voou. E o porquinho desesperado correu até a casa de madeira. Deu mau tempo do outro porquinho abrir a porta, trancar ela, e lá estava o lobo de novo. Tum, 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 tum. Porquinhos, porquinhos, deixem-me entrar, porque senão a casa vou derrubar, e vou soprar e bufar, e a
casa vai voar. E os porquinhos, essa casa é forte, pode ir embora, que você não entra não, seu lobo bobo. E começaram a cantar lá dentro. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau? E o lobo, o quê? Eu vou soprar e bufar e... E a casa de madeira não aguentou aquele sopro gigante do lobo e voou madeira para tudo que foi lado. E os porquinhos apavorados correram, correram, correram e chegaram na casa de tijolos. O irmãozinho da casa de tijolos abriu a porta rápido, fechou, trancou. E não deu muito tempo, lá estava o lobo. Tum, 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 tum. Porquinhos, porquinhos, deixem-me entrar, porque senão a casa vou derrubar. Haha, seu lobo bobo, aqui você não vai conseguir entrar, não. Pode ir embora, porque essa casa é bem forte, você não vai derrubar. E lá foi o lobo. Tava ficando vermelho assim que nem eu. Soprava, soprava, soprava e nada da casa voar. E o lobo estava ficando danado da vida. Olhou para cima e viu que a casa tinha um chaminé. E pensou, essa casa não vai cair? Mas eu vou subir na casa, no telhado, vou entrar pela chaminé e vou surpreender aqueles porquinhos e vou papar os 3 de uma vez só. Mas o porquinho era esperto, espiou pela janelinha da sua casinha, percebeu o lobo subindo, colocou o caldeirão que estava lá ao lado, uma água já bem quente, bem embaixo do chaminé, onde o lobo iria cair. Quando o lobo desceu pela chaminé, caiu com o bumbum dentro da água quente. Só se ouviu aquele uau! E o lobo, assim como desceu, subiu e correu. Ai, ui, ui, queimei o meu bumbum! E foi-se embora e tomou uma lição. Nunca mais apareceu para incomodar e para querer papar os porquinhos. E aí sim, os 3 tocando seus instrumentos e cantando felizes. Como é que é? Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, papaparará. E pim, piririm, pim, pim, essa história chegou ao fim. Que lindo! Uma história super conhecida, né? Que todos nós, professoras, com certeza já conhecemos, que faz parte dos contos clássicos. Mas cada vez que se escuta e com uma entonação diferente, com esse movimento diferente, é como se fosse uma nova história, né? Como se fosse uma nova história. E tem, a gente sabe que tem versões diferentes também, né? Umas mais extensas, mas eu enxuguei também um pouquinho para a gente também não se alongar muito na contação aqui nesse espaço. Tem uma prof que perguntou aqui, a Dandara. Contação de história necessita de entonação de voz. Como você olha para o personagem e vê que voz vai colocar? Que dica tu tem aí para ela? Eu, pessoalmente, eu sou muito intuitiva. Eu vou te dizer que eu sou muito intuitiva. Então, assim, se eu tô pensando no lobo, o lobo já é o lobo mau. Então, já dá uma engrossada na voz, né? O porquinho... Eu sou muito intuitiva, sabe? Eu vou fazendo isso meio que intuitivamente e cuidando um pouco, porque quando são mais personagens e a gente quer dar uma entonação um pouco... Não que seja extremamente necessário, mas eu gosto. Eu faço porque eu acho que fica interessante se tu consegue dar entonações e formas diferentes, né, na voz, assim, dos personagens. Aí a gente acaba tendo que cuidar quando são muitos personagens, porque tu tem que lembrar mais ou menos qual é o tom que tu estava usando, né, naquele personagem, né? Mas eu acho que fica interessante, né, quando a gente dá também essas nuances todas diferentes, assim, eu acho que fica legal. E, na verdade, o que eu ia citar é que a gente tem os personagens e tem mais a voz do narrador, né, que está sempre narrando a história. Então, é importante dar a entonação justamente para dar um movimento. Isso. Então, agora quem está falando não é mais o narrador, é o lobo. Agora quem está falando é o porquinho, é um dos porquinhos. Agora é o outro dos porquinhos. Então, se a gente fala numa forma linear, primeiro que até assim, não só para contação de história, né? Tu há de concordar comigo. Quando a gente está conversando com alguém ou falando qualquer coisa, tu tem que ter uma entonação, porque senão as pessoas dormem, né? Então, essa entonação até é musical isso, porque é mais grave, é mais agudo.
é mais linear, é com altos e baixos, né? Então, dá essa dinâmica diferenciada. Então, isso faz com que o discurso seja muito mais entendido por quem está prestando atenção no que a gente está falando, né? Justamente para não ficar tudo assim, que nem voz de robô, porque senão a gente não comunica nada, né? A gente vira uma máquina. A gente precisa desses altos e baixos. Ah, Esther, muito, muito, muito legal a tua participação aqui com a gente. Muitas pessoas assistiram agora. Eu estava até com medo, porque é a nossa primeira live da manhã, né? Eu disse, será que o povo vem? O povo vem, olha aí, né? Veio muito legal. Gente, muitas professoras gostam da contação de história, precisam até mesmo perder a timidez, né? Conseguir contar uma história melhor. Eu até vou falar, aproveitando, assim, ó, às vezes a gente diz, ai, mas eu tenho vergonha, ou eu não sou capaz. A diferença entre, digamos assim, entre mim que comecei a gravar os vídeos e que criei o canal, e a outra que provavelmente tem gente por esse Brasil afora que conta maravilhosamente, muito melhor do que eu, que tem ideias e que já trabalha com isso há mais tempo do que eu. Então, a diferença entre eu e essas profs queridas ou esses contadores queridos é a coragem que a gente tem de ir para frente do aparelho aqui e comunicar e falar. E eu acho que é isso, né? Vamos ter coragem, porque com certeza a gente tem muito para contribuir e partilhar, né? Com todas as professoras. Eu acho que a gente, enquanto professora, a gente pode estar se fortalecendo também nesse momento que é tão ímpar, né? E trocando um trabalho muito bonito que tu fazes também, né, Samira, com o teu canal, enfim, nas redes sociais. Muito, muito obrigada para ti também, porque eu estava também olhando o canal, já compartilhei com um monte de profs, porque trabalhar essa questão da musicalização e da música nas escolas não é uma tarefa fácil, porque muito pouco tem de professoras com formação de música dentro das escolas. E também é outra prática e outra dimensão a ser trabalhada que enobreceria e enriqueceria tanto o desenvolvimento das crianças, né? Então, valeu, a gente está junto nisso. E só para a gente ir finalizando, então, tu falaste algo que eu acho que tem que ficar gravado na mente de todo mundo que vai assistir agora, que vai assistir depois. Então, existem pessoas que contam histórias melhor do que a Esther? Claro que sim. Existem musicistas melhores do que eu, com certeza. Mas lá na tua sala de aula, lá com os teus alunos, lá com os teus netos, com os teus filhos, só tem você. E talvez você seja a única forma que a criança vai ter acesso a uma história bem contada, a uma música, né? A musicalização de uma forma completa, não só uma musiquinha lá para as crianças cansarem, para dançarem. Então, assim, você com certeza pode fazer a diferença na vida de quem está ao seu redor. Por isso que a gente diz aqui no canal, Esther, a gente tem uma hashtag de musicalizar o mundo. Que sempre foi um grande sonho, um grande objetivo meu de levar música de boa qualidade para o mundo. Só que eu nunca vou poder fazer isso, né, para o mundo inteiro. Então, eu levo para o meu mundo. Quem é o meu mundo? As pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que me assistem aqui nas redes sociais. Esse é o meu mundo. E se cada um fizer o seu pedacinho no seu mundo, com certeza a gente vai ampliar uma educação de qualidade, né, para as nossas crianças, que são o foco do nosso trabalho enquanto professoras, do juramento aí que fizemos junto à pedagogia, ou à história, ou à educação musical, que é o meu caso, né? Mas todos aí com o intuito de ensinar o que a gente sabe, que é pouco, mas para essa criança é muito, e talvez seja o único ensinamento que a gente vai dar, né? A Esther, te agradeço de coração pelos minutos que passamos aqui, o pessoal dizendo, ó, amei a live, que foi uma inspiração. Foi para mim começar segunda-feira assim tão bem, e eu tenho certeza que para muitas professoras também. Professoras, nos encontramos aqui no canal hoje à noite, 7h07 da noite, amanhã de manhã, 8h27, amanhã de noite. Vai ter uma semana muito, muito, muito intensa, e eu conto com todas vocês aqui para dividir um pouco de conhecimento. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus. Um abraço, Esther, obrigada. Beijo, obrigada. Obrigada. Boa semana para todos. Boa semana.